família! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, estamos aqui novamente trazer para vocês uma mensagem abençoada que vai edificar a sua e a nossa vida. Por isso, se mantenha ali. Você que acabou de acessar o nosso canal, Vivamos para Cristo, e contamos com a sua presença aí do outro lado. Exatamente. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre ansiedade. Meu nome é Adriele. E eu sou o pastor Jorge. E conforme já foi dito o tema, né, amor? Ansiedade. Esse é o tema que Deus colocou no nosso coração para podermos compartilhar com você. Mas antes de mais, nós vamos ler aqui o texto bíblico, que é a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 7. Você que tem a sua Bíblia aí, confere com a gente. E eu passo a ler a palavra de Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto é bem centrado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, a quem nós devemos lançar a nossa ansiedade? É a Cristo, para que Deus possa cuidar de nós. E hoje em dia existem muitas pessoas sofrendo, né? É verdade. Com a crise da ansiedade. Sofrendo tanto que às vezes essas pessoas precisam recorrer ali a médicos, né? E de fato começam a passar ali por tratamento para poder de fato tratar isso. Realmente, amor, não são poucas as pessoas, conforme disseste muito bem. É muita gente enfrentando esse problema da ansiedade. E sabemos que a ansiedade não é coisa boa. Não é coisa boa. Porque a ansiedade acaba criando um conflito em termos de propósitos, em termos de realizações de sonhos. Porque conforme o amor sabia que lá na origem da palavra grega, a palavra ansiedade significa estado de divisão. Estado de divisão. Então imagine se a própria palavra lá na língua grega, no original, é estado de divisão. Então isso queria dizer que o estado de ansiedade, a pessoa fica dividido. Como é que a pessoa fica dividida? Porque são várias questões, várias preocupações que a pessoa centraliza na sua mente e a pessoa quer resolver todas essas questões ao mesmo tempo. E aí não tem como. É verdade. Então, por isso que a ansiedade é o excesso de preocupações, não é? Porque a pessoa fica dividido. E aí, amor? E aí fica ansiosos, né? E essa ansiedade, o que vai gerar? Vai gerar desconforto da pessoa, vai gerar conflitos internos, vai gerar bloqueios e a pessoa não consegue se posicionar para poder se definir o que a pessoa quer realmente. Realmente, algo muito importante também para a gente enfatizar é que a ansiedade também pode levar à depressão, né, amor? Com certeza, com certeza. Porque a primeira coisa que antecede é exatamente a ansiedade. E quando esse comportamento começar a se manifestar a questão de excesso de preocupações, o que acontece? A pessoa, ele sente que não consegue focar nos seus objetivos. Começa a perceber que não consegue realizar os seus sonhos, porque é tanta coisa que a pessoa está focando. Então, isso vai gerar, de fato, depressão. E a depressão é o nível mais avançado da ansiedade. Por isso que lá em Mateus 6, 24 ao 34, vai nos advertir sobre a gente não andar ansiosos. E quando a gente fala ansiosos, dentro dessa categoria ansiedade, existem vários fatores, né? Como, por exemplo, o pastor Jorge, ele disse aqui, a ansiedade é aquela preocupação pelo futuro, né? Mas também a ansiedade também pode ser desencadeada por coisas também do presente. Por exemplo, existem pessoas hoje que estão passando pelo desemprego, por exemplo. Isso gera ansiedade. É verdade. Né? Porque a pessoa fica pensando, meu Deus, e agora? Às vezes é um pai de família, às vezes é uma mãe de família. Ou seja, isso acaba gerando na pessoa aquela ansiedade, aquele excesso de preocupação que, quanto humanos, a gente compreende, né? A gente entende. Mas a palavra de Deus nos adverte exatamente isso.
para que a gente não fique tão ansiosos quanto essas coisas, porque Deus, ele tem cuidado de nós, assim como diz, né, aqui em Mateus 6:24, se vocês forem lendo aí, acompanhando a seguir, vocês vão ver que fala sobre essa questão da preocupação e do quanto que Deus, ele cuida das pequenas coisas da nossa vida. Até dá uma referência, assim, muito bonita, né? Que fala sobre Deus, ele cuida até dos passarinhos, né? Ou seja, ele supre, né, amor? Até as necessidades dos pássaros, né? Então, imagine nós que somos os seus filhos. Meu irmão, está ouvindo? Imagine nós como seres humanos. Amor, isso é muito pertinente. Que Deus supre as necessidades dos animais. E nesse caso estamos a falar das aves do céu, os pássaros. Então, se Deus supre a necessidade dos animais que não semeiam, não colhem e não ajuntam celeiros, mas Deus supre. Então, nós como seres humanos, imagina a vontade de Deus em suprir as nossas necessidades. Então, isso é muito profundo. Razão pela qual, amor, você citou aqui como referência o Evangelho de Mateus, né? Isso, capítulo 6, versículo 24 para diante, onde vai dizer que não andemos preocupados com as coisas dessa vida. É claro que nós precisamos estar preocupados com aquilo que nós pretendemos reunir para as nossas necessidades, mas não de forma excessiva. Exatamente. Não de forma excessiva, porque quando se torna algo excessivo, é exatamente aí onde se instala comportamentos e atitudes que têm a ver com a ansiedade. Exatamente. Então, quando a gente tem uma preocupação, né, excessiva quanto a algo, alguma situação, alguma área da nossa vida que a gente está ali ansiosos, então isso gera, de fato, vários problemas, né? Como a gente está citando aqui, a ansiedade, que depois causa a depressão, né? E também isso acaba fazendo com que também a gente perca, assim, aquela confiança e dependência também em Deus. Porque para além da gente, claro, se preocupar com aquilo que devemos se preocupar, mas de forma razoável, né? A gente também tem que sempre confiar em Deus. Confiar que Ele é o nosso supridor, que Ele é aquele que nos sustenta, né, nos momentos de adversidade. Então devemos sim ter uma certa preocupação normal, natural, mas nada que excede, não é mesmo, amor? Além disso, porque isso também já começa a se tornar um desespero, né? Porque existem pessoas que são exatamente assim, né, amor? Exatamente, amor. Olha, isso que você acabou de falar, amor, é algo muito real. E eu pegando isso que você acabou de falar e falarmos para o nosso irmão, a nossa irmã que está do outro lado, realmente nós precisamos ter muito cuidado, porque esse é o ponto. Até que ponto que nós precisamos nos preocupar tanto assim? Não é? Nós temos a preocupação que é normal, mas que não pode ser excessiva. Por quê? Nós cremos num Deus que é onisciente. E quando falamos desse atributo de Deus, desse caráter de Deus, de onisciência, então Deus conhece as nossas necessidades. Então por isso que nós precisamos confiar em Deus, precisamos entregar as nossas preocupações a Deus para que Deus possa suprir na gente. Por isso que a própria palavra nos diz que não andeis ansioso de coisa alguma. Isso aí, se a gente ver lá em Filipenses, no seu capítulo 4, não é? Versos 6 e 7, ele vai dizer claramente, Paulo vai apelar isso para os irmãos lá da igreja de Filipenses, que não andeis ansioso e entregai todas as vossas petições sejam conhecidas a quem? A Deus. Porque quando Deus fica sabendo das nossas petições, então Deus cuida das nossas necessidades. Então Deus, ele de fato conhece, né, amor, as nossas necessidades. Então quando a gente externa, a gente fala isso diante dele, né, amor? Ou seja, a providência chega. E também uma coisa muito importante, a gente consegue ter paz diante dessa situação. Porque isso é muito importante, né, amor? Glória a Deus, glória a Deus. Porque a gente precisa ter paz. Voltando outra vez nessa carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, descendo mais um pouquinho, no versículo 7, vai dizer isso.
não é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Então nós precisamos ter essa paz, mas essa paz nós precisamos ter mesmo quando aquelas questões que nós temos como projetos, que nós temos como sonhos, que nós vamos realizar lá na frente, não ser o centro das nossas preocupações. Sobretudo. A princípio, vamos nos preocupar com as coisas que são presentes. Aquilo que Deus está disponibilizado no momento presente. Então, são as coisas que devem servir das nossas atenções, da gente gerir primeiro. Agora, o que nós havemos de conquistar lá no futuro, é exatamente isso que nós precisamos dar a conhecer a Deus, para que Deus, no tempo certo, no momento certo, Deus nos abençoe com essas questões. Concordo plenamente. Temos que focar mesmo, conforme aqui, voltando novamente aqui a essa passagem de Mateus 6:24 a seguir, que fala também sobre isso. A gente deve focar também, né, principalmente nesses momentos aí de aflição, de ansiedade. A gente tem que focar o quê? Em buscar primeiro as coisas de Deus, as coisas do alto. Porque quando a gente foca nestas coisas, então a gente tem a certeza, conforme a palavra de Deus nos promete, que as demais coisas é o Senhor que vai nos acrescentar. E algo muito importante de se dizer é, tudo que a gente foca, explode, né? Ou seja, se eu fico focada no problema, porque eu sei que tem um problema ali. Só que como que eu vou lidar com esse problema? Será que vai adiantar eu ficar muito ansioso? Será que isso vai resolver algo? Não, não vai. Então a gente vê que qual é o segredo? O segredo é a gente focar mesmo aqui nas coisas de Deus. Porque é aquilo que Ele está nos prometendo. As demais coisas, a gente priorizando o reino dos céus, Ele vai acrescentar nas nossas vidas. Realmente. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está do outro lado, talvez você esteja passando nesse momento de excesso de preocupações, porque é exatamente isso que é ansiedade, não é? Quando a gente quer resolver tudo de uma vez, quando a gente quer encontrar solução tudo de uma vez. Mas então precisamos aprender que nessa vida nós precisamos realizar as coisas gradualmente, coisas indo acontecendo naturalmente. É verdade. Não é? Ainda que esteja levando tempo, esteja levando dias, nós precisamos indo encontrando soluções, indo resolvendo os problemas de forma gradual. Mas tudo isso com a paz de Deus. Isso. Aquilo que a gente não consegue alcançar no momento, nós entregamos através da oração, através de súplica, apresentamos diante de Deus. É verdade. E Deus, que conhece todas as coisas, Deus que supre as nossas necessidades futuras, Ele nos concederá. Por isso que o nosso apelo aqui, amor, é para dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se preocupe muito com as coisas do futuro. Então vamos nos contentar com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos no momento presente. Porque aquilo que Deus está nos dando no momento presente é o melhor para nós. E vamos agradecer a Deus por aquilo que a gente está tendo. Então, meu irmão, minha irmã, pare de se preocupar com as coisas que hão de acontecer lá na frente. Porque senão você acaba ficando nessa situação de ansiedade. Porque realmente, amor, é isso que acontece. Porque as pessoas, em vez de se preocupar com as coisas do presente, aquilo que tem, as pessoas querem se preocupar com aquilo que vai comer amanhã, o que há de vestir amanhã. Então, são essas coisas que nos levam a essa situação de ansiedade. É verdade. Fique com essa palavra, né, no seu coração. Essa exortação de Deus para nós, né, amor? É verdade. Para que a gente possa ficar menos ansiosos e confiar mais na providência de Deus. Então vamos orar por eles, né, amor? Amém. Amém. Nesse exato momento nós vamos fazer uma oração de fé. Amém. Para que Deus possa visitar você que talvez esteja num estado de ansiedade. Amém. Você que está sofrendo esses momentos, que não consegue se posicionar de tudo quanto você está projetando pela vida. E nós estamos aqui para podermos ajudar você, nós vamos orar pela sua vida e com certeza Deus vai abençoar você. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por todas essas almas que estão nos acompanhando
que estão aí do outro lado e ouviram a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração para elas. Pai, abençoe a cada um deles. Pai, essa pessoa que está sofrendo com essa situação de ansiedade, Pai, visita essa alma, visita esse irmão e esta irmã. Visita essa família, Senhor. Entre com providência para que essas pessoas saiam desse estado. Oh, Senhor Jesus. Pai, nós oramos por essa pessoa que possa focar as suas petições, as suas preocupações diante do Senhor, para que o Senhor seja o provedor para poder então conferir o que essas pessoas desejam. Oh, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e com certeza o Senhor estará visitando essas almas que estão passando por essas situações de ansiedade. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai, nesse momento de oração, eu apresento ao Senhor as pessoas que estão assistindo aqui a esse vídeo, que o Senhor possa ir de encontro a cada um dessas pessoas e que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa ajudá-los a confiar cada vez mais no Senhor, para que eles não possam ficar ansiosos, mas confiar que o Senhor é aquele que supre, é aquele que dá sustentabilidade para a vida deles. E te agradecemos, Pai, por esse vídeo, por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Amém. É tudo que já te pedimos e agradecemos, certos da bênção e da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só vamos pedir para você, meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal. Exatamente. Porque você fazendo isso estará nos abençoando. Exatamente. Para o crescimento desse canal, para que a gente possa trazer mais conteúdos e você será abençoado. Exatamente. Nós também seremos abençoados. E compartilhe. Compartilhe com seus amigos e família. Exatamente. Pessoas que você sabe que estejam passando por situações de ansiedade. Então compartilhe o nosso vídeo para que de fato você esteja participando nesse ministério, despertando as pessoas e ajudando as pessoas em tudo quanto nós vamos abordando da parte de Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau!